Olá, boa tarde. Esse é o Inova Saúde Podcast. Meu nome é Fabiana, sou fisioterapeuta e hoje eu estou com a Marjorie da Al Fórmulas. Bem-vinda. Obrigada pelo convite mesmo. É um prazer receber você. A Marjorie é farmacêutica, responsável pela Al Fórmulas, né? Isso. E hoje ela veio trazer a história dela, contar sua vida, para que todos nós conheçamos ela e o trabalho dela. Nos acompanhem, fique conosco. Vamos lá. Me conte sua história. Vamos Por lá. que você quis fazer farmácia? Eu vou até iniciar antes da história. Al Fórmulas não é todo mundo que está acostumado com o nome, né? Porque a gente fomos alquimia por 30 anos, né? E agora 31, né? Que a gente tem 32 anos aqui na cidade. E agora a gente está como Al Fórmulas, vai fazer um ano mais ou menos, né? A farmácia... Mas é a mesma empresa? A mesma empresa. Ah, tá. Só empresa. Mudou... Só mudou o nome. Certo. Então, a Soraya que fundou, né? Que é minha tia. Mas continua a mesma categoria, farmácia, atendimento familiar, que a gente preza muito isso, né? Até no início todo mundo perguntou, trocou o dono, cadê a Soraya? Não, a gente só repaginou, né? E aí seguimos com o mesmo percurso dela, né? Com mais inovações, acompanhando o mercado, né? Eu fiz farmácia, não foi a minha primeira opção, talvez por ter a família inteira de farmacêutico, de farmácia, né, acabei optando por fazer nutrição, fiz 2 anos, mas não foi algo que me preencheu ali. Eu sempre soube que seria saúde, né, porque eu gosto muito de ouvir as pessoas, de ajudar, de cuidar, sempre achei que seria a minha área. E aí a nutrição não deu muito certo, falei, vou tentar a farmácia então. Fiz transferência, né, de faculdade, e aí comecei a farmácia aos poucos e de repente me vi encantada, né, apaixonada ali, me formei. Sempre me encantou muito a área clínica, né? Que é uma área hospitalar, área de medicamento mesmo, de atender o paciente, de estar com a pessoa, né? Sempre gostei muito dessa parte de humanização. Hoje a gente ali no balcão, a gente vê muito isso, que as pessoas sentem a necessidade de conversar, muito. Né? De ser bem assistida. Ainda mais quando vai procurar, né, algum medicamento ou alguma fórmula, as pessoas estão carentes. E muitas vezes elas saem do consultório médico ou de qualquer outro profissional e elas não entendem exatamente para que é aquele medicamento, ou exatamente o que elas têm, às vezes elas ficam meio intimidadas de conversar. Então, quando elas chegam ali, elas ficam mais à vontade, né, por ser mais impessoal o atendimento na farmácia. Então, eu sempre gostei desse atendimento bem humanizado. Então, a farmácia me preencheu nesse sentido, né. Me formei, fiz estágios em hospitais grandes até, no Incor, em São Paulo, foi um deles, e eu sempre quis essa área hospitalar, mas por ter a farmácia, né, vamos trabalhar com a família. Então, me formei, fui trabalhar na alquimia e fiz pós-graduação em farmácia magistral, que é a especialização para trabalhar em farmácia de manipulação, né? Então, foi pela Oswaldo Cruz. E aí, já fui implantando toda a teoria, toda a técnica ali na farmácia, inovando, sempre trazendo coisas novas. E aí, depois eu fiz uma pós de farmácia clínica, que foi pelo Einstein, né? A gente fez uma prova, uma entrevista, tinha bastante candidato, passei na prova, só que era São Paulo, né? Falei, e agora? Mas foi no momento da minha vida que eu queria alguma coisa nova, né? Tava passando por algumas coisas na vida pessoal e aquilo veio como uma coisa diferente, né? Falei, bom, vou arriscar. Fui para São Paulo, aí eu trabalhava numa indústria também na área farmacêutica, né? Uma indústria que revendia e produzia matéria-prima. Então eu trabalhava o dia inteiro nessa indústria e à noite fazia residência no Einstein, né? De farmácia clínica. Então foram 2 anos ali em São Paulo. Uma experiência incrível, apesar de São Paulo, né, consumir a gente de um jeito, né? Sim. Fiquei lá por 2 anos, mas aquela rotina, não conseguia vir muito para cá, né? Tinha a questão de querer estar perto da família. Então, aquilo foi me consumindo um pouco. Acabei a pós do Einstein, né? Acabei a residência, até tinha oportunidade de trabalhar lá, né? Porque já estava lá dentro, a gente tinha essa oportunidade, recebi proposta de trabalhar lá. Mas a farmácia que estava precisando, né? Meu irmão já estava trabalhando com os meus tios também, com meus pais, né? E ele falou, você não quer voltar? A farmácia está um pouco delicada, a gente está precisando e tal. E eu tava com essa vontade de voltar, né? Porque Peruíbe, quem mora aqui sabe que a gente acaba se apaixonando, né? Sim, a qualidade de vida é incrível. Exato. E eu já moro aqui há 20 anos, então esses 2 anos em São Paulo foi uma experiência muito gratificante, mas ao mesmo tempo voltei. Aí quando eu voltei, a farmácia estava um pouco diferente, né? A gente sabe que Peruíbe, às vezes, o comércio, né, é uma coisa um pouquinho mais delicada. E eu falei, peraí, na hora que eu cheguei, eu falei,
tem alguma coisa aqui que não está funcionando, né? Meus tios também, muitos anos de empresa, né? Já meio que, já estava assim, não se modernizando tanto, vamos dizer. E tudo bem, né? Já tinha uma certa idade, já estavam cansados. Então, na hora que eu voltei, eu já tinha trabalhado uns anos antes, a gente estava, né, eu estava implantando muitas coisas. Então, teve essa pausa quando eu fui para São Paulo e quando eu voltei eu vi que alguma coisa precisava ser feita. E aí comecei a estudar de novo, né, fui fazer outros cursos, fui em congresso, me especializando, e aí eu fui vendo o que o mercado farmacêutico magistral, né, o mercado de manipulação, o que estava acontecendo. E aí fui trazendo para a Peruíbe, né, então a gente tem 2 lojas, então a gente foi implementando, isso já faz 11 ou 12 anos, né, dessa minha ida para São Paulo e volta. Então, nesses 12 anos que eu voltei, realmente comecei, né, a trabalhar mais voltada para a farmácia, e aí a gente foi implantando, né, o que estava funcionando, com muita qualidade, sempre preservando o laboratório, né, a gente sempre ia trazendo matéria-prima de qualidade, coisas inovadoras, né, o que realmente estava precisando. Meus tios acabaram já se aposentando, né, e hoje eu e meu irmão, que ele também é farmacêutico, né? Ah, também é? Também é. Ele fez depois de você? A gente fez junto, né? Tá. Ele é mais novo, mas aí ele entrou, como eu fiz a nutrição, então meio que eu me formei, Entendi. a gente quase se formou próximo, né? Então é minha mãe, minha mãe, minha tia, eu e meu irmão. Todo mundo é farmacêutico. E meu pai não é formado, mas trabalha anos, entende? Mas hoje é eu e meu irmão a gente que toca as 2 lojas. A gente tem até a questão do e-commerce, né? Como eu estava comentando com vocês, a gente vende no Mercado Livre, a gente tem o nosso site, tem o Instagram, que é super ativo. Então a gente vai acompanhando, né? Porque não adianta só ter a loja física e não acompanhar também o que tem, né, o que vem acontecendo. Então a gente vai se atualizando, vai trazendo para Peruíbe também coisas novas, né, qualidade, coisas diferentes, porque eu acho que a cidade tem um potencial incrível, né? Então eu prezo muito, né, da gente trazer o que for de qualidade, o que for de diferente. Então a gente está aí, eu fico mais responsável pela loja física, pelos eventos, né? Por toda essa parte de atendimento, de parceria, de consultoria, né? De estar lidando ali realmente, como eu falei, com o paciente, né? Porque eu acho que faz toda a diferença, não só por a cidade ser pequena, mas a gente conhece todo mundo. Acolhimento, O né? acolhimento, mesmo quando a gente não conhece, a pessoa que entra na farmácia, mesmo se ela vai comprar um dermocosmético, alguma coisa para um skincare, ela quer atenção, ela quer saber para que funciona, ela quer ser acolhida em qualquer lugar, né? Eu acho que hoje, às vezes, essa coisa muito de internet, muito de tudo pronto, muito no celular, as pessoas, em alguns ramos, assim, perderam essa gentileza, né? Então, é o que eu sempre falo para as meninas que trabalham comigo, gente, o cliente entrou, o paciente entrou, independente do que ele quer, a gente tem que acolher, a gente tem que conversar, tem que dar atenção, né? Sim. Porque faz parte do nosso trabalho, né? Não é só venda, não. Eu acho que vender é consequência de um bom trabalho, de algo com qualidade, né? Então, a gente está aí trabalhando, trazendo o melhor para a cidade, né? Eu amo o que eu faço, então assim, eu trabalho 24 horas, né? A gente quando tem comércio é 24 horas, mas não é 24 horas, nossa, eu tenho que trabalhar, não, né? A gente fazendo aquilo com prazer, levando o melhor, sempre com inovação. E aí, a gente agora, não sei se você viu, a gente está reformando lá. Eu não vi. A gente está fazendo um 2º andar, que vai Qual? ser na loja da Padre Anchieta, tá. ali do Arpoador. Tá. Que vai ser todo o laboratório lá em cima, né? Que legal. Porque a gente quer trazer outras máquinas, né? A gente já tem algumas máquinas que são muito modernas, que já fazem algumas coisas quase que sozinhas, né? E aí, como a demanda aumentou, né, graças a Deus, não estava mais comportando só o laboratório na parte de baixo. Então, a gente está fazendo uma reforma, o 2º andar praticamente inteiro vai ser o laboratório. Vai ter uma sala de reunião, né, uma sala para fazer evento, para a gente, né, trocar ideia, trazer profissionais, e o laboratório maior do que o que a gente tem hoje, com as salas, né, outros equipamentos, outros aparelhos, para estar sempre melhorando, né? Sim. Graças a Deus a gente tem bastante trabalho, então a gente quer que seja feito com mais qualidade, então a gente está trazendo máquinas mais inovadoras, que a gente possa trazer sempre o melhor. Muito bom, né? Saber que tem uma estrutura dessa Sim. assim aqui, né? Com modernidade, com inovação. Isso aí é fantástico, né? A gente traz porque hoje a gente vê a importância da personalização das fórmulas, né? Porque assim, o paciente é único, né? Você tem a sua particularidade,
Então, não adianta, às vezes, o que serve para mim não serve para você, né? Então, eu falo muito disso, né? As pessoas, às vezes, não entendem. Falam, ai, mas a minha fórmula tem tanta coisa, tem tanto ativo, mesmo quando o médico prescreve, ou quando vão lá na farmácia, a gente conversa, vê a necessidade de um suplemento, mas aquela fórmula vai ser única para você. Então, a gente está sempre inovando, sempre procurando melhorar, porque tem que ter ativos inovadores, tem que ter né, medicamentos que realmente vão fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então, a gente trabalha muito com essa questão, né? Tanto da prescrição, quando o médico prescreve, os profissionais gerais da saúde, né? Que os pacientes vão procurar. Então, a personalização, né? Você tem um medicamento único para você, para o seu organismo, para o que você precisa, faz toda a diferença na saúde, né? Porque às vezes a pessoa fala, ai, eu recebo muita gente que às vezes tá com alguma coisa, tô cansada, minha cabeça não tá boa. E às vezes não é nenhum problema, é a falta de alguma vitamina, é a falta de algum nutriente, um micronutriente, né? E a gente consegue ali estruturar uma fórmula especializada para né, para essa questão particular da pessoa. Muito legal, bom saber. Muito bom. Muito legal, muita inovação, né? Sim. Fico muito feliz de ter uma estrutura dessa aqui na cidade, né? Essa parte de suplementos, vocês fazem também? Sim, a gente faz toda a parte de suplementação, né? Fitoterapia também, a gente faz líquido, tintura, né? Às vezes a pessoa não consegue ingerir a cápsula. Tem várias formas farmacêuticas para facilitar a administração do medicamento, né? Então a gente faz a suplementação, né? Conforme o nutricionista, o médico, ou conforme a necessidade personalizada, como eu falei, né? Que é o ponto alto aí. Você vai ter um suplemento específico para você, né? Então dá para fazer líquido, em cápsula, gomas a gente faz, chocolate a gente faz também, dá para colocar algumas coisas, né? Às vezes quem tá fazendo dieta, emagrecimento, assim, a gente consegue fazer. Olha que incrível, gente, muito legal. E eu vi também que vocês têm uma linha de dermocosméticos. Temos. Muito interessante isso. A gente tem uma linha bem completa, eu até trouxe para você, depois você dá uma olhadinha. Skincare, né, que hoje, né, o pessoal aí, mas assim, eu tomo muito cuidado quando eu vou desenvolver cada fórmula, porque assim, cada pele é única, né? Então a gente sabe que às vezes tem algumas indicações mais delicadas, né, alguns tratamentos mais, mas eu sempre procuro desenvolver de acordo com estudos, né, o que funciona, o que dá menos reação na pele. E também tem a linha veterinária, que eu achei incrível, né? Porque tem biscoitinho, que de repente às vezes o animalzinho ele não tolera muito tem dificuldade, comprimido, né, cápsula. Tem tutor, até veterinário às vezes entra em contato, Marjorie, tô com um paciente aqui que a gente não consegue administrar a medicação de forma alguma. Então a gente consegue fazer em biscoito e fica palatável, então a gente coloca sabor frango, carne, né, até alguns animais têm mais o paladar para doce ou salgado e a gente consegue ajustar. Líquido também, às vezes não consegue a cápsula, mas a gente faz líquido com sabor também, que às vezes na seringa tem tutor que prefere, eu consigo pegar a boquinha e pôr. Né? E a cápsula, e tem uma cápsula que ela é própria para animal, que ela é muito pequenininha, ela é minúscula, então às vezes o animalzinho nem vê. Né? Nem percebe. Nem percebe. Então a gente tem várias formas. Hoje o gel transdérmico, tem gel transdérmico próprio para animal, né, que é o gelzinho que você passa, e aí o medicamento ele vai direto para a corrente sanguínea, né, em determinadas regiões do corpo. Então já faz o efeito ali, né? Não são todas as medicações que a gente consegue, mas uma grande maioria já dá. Então aí já facilita, né? E esse gel, tanto ele pode ser absorvido, né? Ou ele pode lamber também? Então, esse transdérmico não, ele é só para absorção mesmo, né? Aí a gente consegue também fazer uma pastinha em gel, uma pastinha para principalmente gato, né? Gato tem aquela mania de se lamber, então você põe o medicamento nesse gel também, que é um gel diferenciado próprio, e você já coloca, já sai na dose certa que o animal precisa e ele consegue ingerir e aí faz o efeito do remédio. Então, a gente consegue, sensacional, muito bom. A gente consegue facilitar a vida aí, né, dos tutores, que é difícil. Bom, eu tenho 2 cachorros e quando precisa dar algum comprimido, né? É uma luta, viu? Tem animal que é difícil. Eu tenho uns pacientes que falam, eu não consigo. Vamos tentar. A gente vai tentando e dá certo. Muito legal. Parabéns. E, aliás, você está aqui por conta da doutora Evori. Ah, sim, verdade. Que veio e falou do seu trabalho, eu achei incrível, me interessei e convidei você. Como que é a parceria de vocês? Você manipula algumas coisas para ela, é isso? Manipulo. A Evori foi minha ginecologista, né? Primeira, quando eu era, né, mais jovenzinha. E a gente sempre teve uma ligação, uma amizade. E hoje ela trabalha muito, né, com essa parte de reposição hormonal. E não só isso, né? A Evori também gosta bastante da parte fitoterápica.
né? Porque eu sempre falo, tem coisas que a gente consegue surtir um efeito como um medicamento natural. Assim, eu Né? sou super a favor e prescrevo para os meus pacientes. É até bom você me falar. Sim, faço, a gente tem bastante coisa, né? A gente até participou de algumas coisas sobre menopausa, que a gente sabe que na vida da mulher é um período difícil, né? Sim. Delicado. Tem muitas pacientes que sofrem, né, com isso. E às vezes até eu e a Ivori, a gente conversa muito, porque às vezes as mulheres não têm até com quem conversar, ou não tem, às vezes, nossa, tem coisas, né? Tem vergonha, fica mais, né, Tem acanhada. vergonha, fica acanhada, e não precisa, né? Que é um momento que toda mulher vai passar. E assim, e tem ativos, né, que te auxiliam, porque tem gente que às vezes não quer hormônio sintético ou não pode, né? Sim. Tem inúmeras pacientes que não podem fazer Sim. uso de hormônio sintético. Então a gente vai para esse lado também, né, da questão natural. E quando precisa também da questão do hormônio, a gente tem o gel transdérmico, que ele tem uma absorção fantástica, né, tem menos efeitos colaterais, porque ele já vai direto para a corrente sanguínea, a Ivori gosta bastante de trabalhar. Hoje a gente tem outras fórmulas, como o filme, algumas coisas sublinguais também, que também tem uma absorção melhor, né, no organismo. Então a gente conversa muito, a gente troca bastante, né, informação, a gente conversa sobre as pacientes, a gente também já fez alguns estudos, principalmente dessa parte de menopausa, né, que a Ivori tá trabalhando bastante. Então a gente sempre tem contato. O que você acha? O que você não acha? Eu falo para ela, doutor, tem uma paciente assim, então, porque eu acho que é interessante isso também, né, a gente trabalhar em conjunto. Então ela me fala o que ela precisa, eu vejo, né, a forma farmacêutica melhor, o ativo natural, ou até um hormônio, né, quando precisa, tanto em cápsula quanto no gel. Então a gente vai trabalhando assim. Muito legal. Muito legal mesmo, muito bom. Bom saber disso. A Marjorie tá me contando que eles fazem manipulação de suplementos também. Eu super acredito nisso. Ainda mais depois que eu comecei a estudar saúde mental e vi como é importante. Aconteceu comigo, Marjorie. Eu já contei isso algumas vezes aqui, vou falar pra você. Eu tive uma fase da minha vida, 2019, que eu tava mega depressiva. Eu tava muito mal. E aí eu fui a um psiquiatra. Ele me passou uma medicação, eu fiquei usando essa medicação por 1 mês e eu só piorava. Aí eu retornei no médico e aí ele dobrou a dose desse medicamento e eu tomei e eu não melhorava de jeito nenhum. E por um acaso, eu contei isso pra Ivori, inclusive, por um acaso eu tinha uma consulta de rotina agendada na ginecologista. E aí ela pediu meus exames, a minha vitamina D tava 7... lá no pé. Não era bem uma depressão ali só. E aí ela, não, vamos repor urgente, a vitamina D tá muito baixa. Sim. Isso explica esse seu desânimo, esse seu cansaço. Eu repus a vitamina D, acabou a depressão. Né? E eu tava tomando aquele medicamento lá. A gente tem bastante relato disso. Eu mesmo fui desmamando sozinha, porque... E aí, meu problema era a deficiência de vitamina D. Às vezes não, né, assim, às vezes realmente tem um problema de saúde mental, mas a gente vê que mas hoje é muito comum. Muito comum. Tipo, B12, sim, também. Aqui no consultório, eu vou te falar que 90% dos meus pacientes têm deficiência da D e da B12. Você deve ver isso, né? Eu vejo. Eu já começo a conversa assim, tem algum exame para eu dar uma olhada? Vitamina B12, vitamina D, como é que tá? Aí depois a gente, tá tudo bem, então tá, vamos para outro caminho. Não tá, vamos, né, resolver esse problema para depois a gente ver se tem outra coisa. E as pessoas não têm muito esse entendimento, né? A vitamina... E assim, muita coisa também que outro dia eu até comentei, hoje as taxas, né, as doses, você sabe bem, são diferentes das de antigamente, né? Hoje o padrão não é mais padrão. Não é aquela referência que tá lá no exame, não, gente, que é o normal. Então, normalmente é acima, né? Então, aí os pacientes ficam tadinhos também, né? Às vezes meio perdidos. Mas aparentemente tá normal. Não. E aí continuam sentindo as mesmas coisas, né? E aí quando às vezes você ajusta uma coisa simples, e aí aquela taxa, né, fica acima, hoje, de acordo com, né, o que a gente vem estudando, a pessoa fica super bem, né? E às vezes realmente estava ali prostrada, e em alguns casos era só um ajuste de suplemento. Nossa, que alívio ouvir isso. É bom a gente achar gente que pensa igual a gente, né? Vamos fazer uma parceria boa aí. Vamos, fechou. Gostei de saber. Deixa suas redes sociais. Rede social, tá. É a Fórmulas Farmácia. Que é a antiga Alquimia, né? Então, até no Instagram, às vezes as pessoas vêm perguntar, eu achei, mas é vocês mesmo? Ainda tá com o mesmo logo da Alquimia. Como a gente tá repaginando ainda,
mas já está como Alfórmulas, né? Então é Alfórmulas Farmácia, com o logo da Alquimia. E lá tem o link para o WhatsApp, para o site, a gente vende, né, na internet também, né? Mercado Livre, enfim, o e-commerce. E o nosso atendimento presencial também, né? Estamos à disposição. E tem 2 unidades? 2 unidades. Uma é na Padre Anchieta, 3439, no Arpoador, do lado da Aquassalina. E a outra unidade fica na estação, né? 24 de dezembro, 509, pertinho do Baba, da rodoviária. Então, são essas 2 unidades que a gente tem. Muito bom, muito obrigada. Obrigada, Fiquei muito imagina, feliz de te também. conhecer, te receber, né? Agradeço. E trouxe um presentinho para você conhecer os nossos produtos de skincare, né? Ah, eu vou amar. Porque é sempre muito importante e bom, né? Ó, vê o que você acha, se você quiser. Que eu já te falo o que tem aí. maravilha! Ai, gente, que legal! Essa é uma geleia esfoliante. Esfoliante. Pra lavar o rosto. Não precisa lavar todos os dias. Muru, 2, 3 vezes muru. na semana. É da Amazônia. É bem natural. Ai, gosto adoro, bastante, gente. É super minha cara. Eu gosto de essas tudo que é coisas. vegano, natural. Eu sempre... Legal. É o Filtro solar. Isso. Toque seco com efeito mate. É filtro solar Stick. É prático. Ai, eu amo. Toque seco, dura uma vida. E é muito bom. Aliás, eu tenho um que já tá no finzinho. Veio numa boa hora. Esse é um hidratante pro rosto. Hidratante, antioxidante, pantenol, vitamina E. Prevenir rugas, manchas, marcas de expressão. Hidratar, né? A gente tem que hidratar a pele. O pessoal às vezes, minha pele é oleosa, eu não vou hidratar. Não, gente, tem que hidratar. Hidratar a pele. Sempre. Sempre. Amei. E espuma de limpeza. Uma delícia, Ai, você vai adorar. adoro. Aloe vera 2%. Ela Amo. É bem suave, você vai gostar. Ai, gente, olha. É incrível, né? Eu amei. Ai, eu amei. Muito obrigada. Amei, amei, amei. Obrigada. Ai, tem uma lembrança para você também. Uma lembrança do Inova Saúde Podcast. Obrigada. Para você. Já adorei. Se lembrar da gente. Obrigada. Muito obrigada pela Obrigada sua a você. presença. Um beijo. Obrigadão, viu? Muito sucesso nesse pra novo nós, projeto né? aí para Obrigada, nós. obrigada. Então, pessoal, muito obrigada. Este foi o Inova Saúde Podcast, último episódio da primeira temporada com a Marjorie querida da Alfórmulas. Aliás, os meus pacientes têm 15% de desconto. Vai lá e fala que assistiu o vídeo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada por todos, pela audiência. E até mais, até a próxima.